Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus. Estou verdadeiramente agradecida por essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui compartilhando a sua santa palavra. É uma alegria muito grande, apesar de sermos pequenos, mas Deus, na sua grandeza, quis se relacionar com cada um de nós. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Como entender? Como entender que o pecado passou a todos? Passou e tem consequências a todos. Como entender isso? Como Deus faz distinção entre o justo e o injusto? As consequências de lá do Éden, da desobediência, atingem a todos? Sim, sim. Justos e injustos têm que arcar com as consequências de suas atitudes. Porque Deus, ele não faz nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Como é isso, Adriana? Como é isso? Claro que Deus tem os seus critérios para avaliar. Uma pessoa que planta atitudes corretas, que busca orientação em algo que é maior do que ele, que é Deus, essa pessoa vai ser bem-sucedida, mas ela não vai estar livre de ficar doente. Ela não vai estar livre de acontecer um acidente. Por quê? Porque o mundo todo foi contaminado. O mundo todo ficou com defeito devido a essa desobediência. As pessoas diante de Deus têm que arcar com a consequência da sua condição humana. Uma delas foi morrer. Morrem ímpios, morrem injustos, morrem justos, morrem pessoas que temem a Deus. Uma das maiores consequências foi a morte. Então, não é porque a pessoa é cristã, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, que ela vai deixar de ficar doente, que ela vai deixar de ficar até algo surpreendente acontecer na vida dela. Entendam, nossa condição humana, depois do pecado original, abriu porta para isso. Infelizmente a gente tem que entender que a palavra de Deus disse: Deus faz chover na terra dos justos e dos injustos. A oportunidade que Deus dá é para todos, de livre-arbítrio, de fazer decisões assertivas, tomar decisões, bem melhor falando, assertivas. Ele nos orienta através da sua palavra e, consequentemente, haverá o quê? A consequência das nossas decisões. Mas não quer dizer que um desastre, algo pode acontecer na família e a gente passar pela dor, até nos desestabilizarmos mesmo emocionalmente e errarmos diante de Deus. Olha, os justos podem errar. Não são justos por eles mesmos, foram justificados por Cristo. Entenda. Porque nada mais é santificação do que separação. Então, não somos melhores um do que os outros.
Mas o que faz distinção entre um e o outro é nossas decisões. Consequentemente, vamos desfrutar dos resultados. Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 1, 2 e 3. Vou ler para vocês. Abram suas Bíblias, leiam, não se atenham só a essa pregação. Se debrucem, façam uma oração e diga: meu Deus, abra o meu entendimento para compreender o que tu queres falar para mim. Deus está falando com você agora. Olha o que Deus diz para você. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Deveras, todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios, e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim os que sacrificam, como ao que não sacrifica, assim ao que bom como o pecador também acontece, e o que jura, como o que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se fez debaixo do sol. E todos sucedem o mesmo. O que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração. Enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Vivemos e depois morremos. Ele está dizendo aqui no último versículo que a maior consequência da desobediência do Éden foi a morte. E para todos, os que amam a Deus e os que não amam, os que obedecem a Deus e os que não obedecem. Olha como Deus é justo. Nunca se sinta, meu amigo, injustiçado por Deus. Porque Deus te dá a mesma oportunidade que deu uma pessoa que ama Ele. Você que passa a sua vida toda sem consultar o Criador dos céus e a terra. Tem pessoas que simplesmente ignoram Deus. Enquanto ela estiver com saúde e com dinheiro no bolso, simplesmente ignoram Deus. E desprezam Deus. Mas você nunca pode dizer: Senhor, tu fosse injusto comigo. A gente sofre injustiça de pessoas, mas de Deus não. Ele dá oportunidade a todos. Glória a Deus. Aleluia. Deus dá oportunidade a todos de se arrepender, de se voltar, sair de um caminho que leva à perdição e se voltar para Ele. Então, a pessoa que diz: não, eu sou vítima da sociedade, essa sociedade que você diz que é vítima, um dia te deu oportunidades através de Deus. E simplesmente você decidiu abraçar essa oportunidade ou desprezá-la. Ninguém diante do Senhor pode dizer que o tal, que é o nosso bom Deus, é injusto. Pois Ele faz chover e faz a terra germinar na vida daqueles que amam a Ele e aqueles que desprezam a Ele. Olha o que diz a palavra de Deus. Embora justos e injustos passem pelos mesmos problemas, é na vida eterna que haverá o maior contraste entre eles. O Altíssimo, o juiz de toda a terra, fará distinção entre um e outro,
e ainda dará ao justo o prazer de desfrutar plenamente de todos os privilégios do reino dos céus. Por outro lado, aos perversos estão reservados a condenação e o sofrimento perpétuo. Meu amigo, minha amiga, não vale a pena passar pela vida e não investir no que é mais essencial, que é a tua alma. É com ela que tu vai para a eternidade. Esse corpo tu vai deixar aqui. A tua alma tá bem? O teu emocional tá bem? Você vai bem? Você tem se relacionado com o teu Criador? Você fez dele teu pai? Nessa manhã eu quero que você reflita sobre isso. Como está a sua vida? Deus vai fazer sim distinção entre os que servem a Ele e os que não servem. Vamos abrir a nossa Bíblia também no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para que os que se lembraram do seu nome. Aleluia! Isso é uma profecia de Malaquias falando do nosso futuro. O 17 diz o seguinte: E eles serão meus. Aleluia! Diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupar-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Glória a Deus. A grande diferença é para a eternidade. O que você planta ecoa para a eternidade. O que você pensa, o que você olha, o que você fala, tudo isso vamos dar e prestar conta ao Senhor. E Ele separará as ovelhas dos cabritos, o rebanho do Senhor. Ovelha do Senhor escuta a sua voz e obedece, porque conhece o seu Senhor. Na eternidade, Deus fará distinção entre os que amam a Ele e os que desprezam a Ele. Não perca tempo, meu amigo. Não perca tempo, minha amiga. Vamos orar agora junto comigo. Tudo que eu falar, repita e se entregue completamente a Deus. Vou deixar meus olhos fechados nesse momento. Feche seus olhos também e ore junto comigo. Senhor, em primeiro lugar, Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que é tão poderosa para transformar a vida de todo homem, de toda mulher, criança, jovem, ancião, adolescente, que crê nela verdadeiramente. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu confesso a Ti, Senhor, que sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, eu deixo os meus pecados. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, me recebe no Teu reino como Tua filha. Senhor, eu Te aceito como Salvador da minha vida. Muda o meu entendimento para glorificar o Teu nome.
me dá um propósito de vida. Fala dentro do meu íntimo e me faz ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade e com amor, você faz parte do reino de Deus agora. Procure uma igreja cristã e tenha comunhão com os irmãos. Busque aprender, busque mais e mais o Espírito Santo, que ele tem novidade de vida para você. Tenha um excelente dia.